Jó, no capítulo 34. A partir do verso 1, nós temos: Eliú continuou a discursar. Vós, sábios, dai atenção às minhas palavras, e vós, mestres, inclinai os ouvidos para mim. Porquanto o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos, pois, de discernir juntos o que é certo e verdadeiro, e de aprender o que é bom. Ora, Jó declara: sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a justiça. Apesar de viver corretamente, sou considerado mentiroso. Apesar de justo, suas flechas me atingem, causando feridas incuráveis. Que ser humano pode se assemelhar a Jó, que bebe zombarias como água, que anda na companhia dos malfeitores e caminha com homens ímpios, e ainda declara: não há qualquer recompensa em agradar a Deus. Bom, irmão, você vê essa declaração, que o tema de Jó, para nós, nesse estudo de seminário, eu acho que nós poderíamos dizer: o cuidado de falar sem saber o que está falando. O homem diz coisas a respeito de Jó, que é bem diferente do que Deus testemunha a respeito de Jó diante do diabo, lá no princípio. Viste tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Aí o amigo de Jó aqui, Eliú, diz assim: Jó declara: sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a justiça. Apesar de viver corretamente, sou considerado mentiroso. Aí no verso 7 ele diz: que ser humano pode se assemelhar a Jó, que bebe zombarias como água? Caramba, é isso que Deus dá testemunho de Jó? Ou seja, um homem equilibrado nas suas palavras, esse irmão dificilmente errará o caminho. Muitas pessoas já se desviaram do Evangelho, não pelo que ouviram, mas pelo que falaram. Porque Deus não te cobra pelo que você ouve, mas te cobra pelo que você fala. Não está escrito: pelo que tu ouvires serás julgado, pelo que tu ouvires serás condenado. Mas está escrito: pelas tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás condenado. É necessário muito equilíbrio. Para ouvir? Não, para ouvir você não precisa de equilíbrio nenhum. O apóstolo Paulo diz assim: ouve tudo e retém o que é bom. Mas ele não diz: fala tudo. Falar é uma permissão dada a quem se enquadra como servo e aceita ter um senhor. Nós, como servos, nós precisamos entender: ser servo significa não ter autorização nem para falar. Irmão, quem tem esse sentimento dentro de si, nunca vai cair, nunca vai cair. Eu tenho essa experiência na minha vida. Quando todo mundo cobra uma resposta e tal, não importa, eu vou plantear nos pés do Senhor. E eu tive uma lição já muito poderosa com relação a isso. Eu já tive situações em que eu precisava de uma resposta, mas o entendimento que eu tenho, eu sei que não posso falar sem que Deus me dê uma resposta. Então eu me prontifiquei em uma dada situação e disse: não, se o Senhor não me disser nada, eu vou aguentar o que vem pela frente, mas não vou me precipitar em falar sem uma direção do Senhor. Um caso que houve na minha vida. Resultado: eu não precisei falar nada. Alguém se levantou e falou por mim.
e eu vi que verdadeiramente o Senhor é Deus. Quando nós temos um coração quebrantado e contrito e sedento da verdade, agora, se eu me precipito em falar, jamais falaria como alguém que Deus levantou para falar no meu lugar. Então, nós precisamos entender, eu sou servo. Quando eu vou falar de coisas espirituais, eu não tenho autorização para falá-la. Eu não tenho autorização para criticar o meu irmão. Eu não tenho. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu desço o chicote no mundo, irmão. Eu desço o chicote em juiz, em advogado, em promotor, em pastor, em padre, em pai de santo. Eu desço o chicote em todo mundo. E estou de pé a cada dia que passa, mais forte. Se não fosse Deus a me sustentar, quantos no meu lugar já tentaram fazer o que eu fiz e já estão debaixo de 7 palmos prematuramente? Quantos já se levantaram para fazer o que eu fiz? Quantos reconheceram que realmente a igreja estava cheia de político, a igreja estava mergulhada na maçonaria, a igreja estava mergulhada num monte de mercenário, manipulando o povo de Deus? Quantos já ousaram, já entenderam isso e não conseguiram ir adiante com nada? No entanto, Jesus foi e me permitiu e disse, vai e funda a minha igreja. Quando eu fundei a igreja, ele veio, deu a mensagem e hoje o mundo se assombra. Tem pessoas que ficam tão assombradas que chegam ao ponto de dizer, mas você não pode falar isso. É o choque, eu vejo o choque que as pessoas sentem quando me ouvem as pregações e dizem, você não pode falar isso. Porque realmente eu não poderia falar se Deus não me autorizasse. E elas não conseguem entender que Deus pessoalmente me autorizou. E ao contrário do que muitos pensam que eu não posso falar, o que eu não posso é deixar de falar. Então, olha o que esse amigo de Jó diz no verso 2. Vós sábios, dai atenção às minhas palavras, e vós mestres, inclinai os ouvidos para mim. Porquanto ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento, tratemos, pois, de discernir juntos o que é certo e verdadeiro e de aprender o que é bom. Eu te pergunto, a intenção deste homem é má ou é boa? A intenção dele é boa. Qual é o clamor que ele faz ali? Tratemos, pois, de discernir juntos. Nós queremos o quê? O que é certo, o que é verdadeiro, o que é bom. Então ele tem uma boa intenção, mas ele está equivocado. Muitas pessoas com boas intenções já se ferraram na vida, irmão. Eu conheci algumas dezenas de pessoas, inclusive, né? Que diziam assim, não, pastor, eu estou levando as tuas mensagens para ir lá para o meu pastor, porque eu vou mudar a cabeça do meu pastor. Eu falei assim, prepara o teu caixão junto com o dele. Você não vai mudar a cabeça do teu pastor. Não é ovelha que muda a cabeça de pastor, é pastor que muda a cabeça de ovelha. Não é ovelha que influencia pastor, é pastor que influencia a ovelha. Me diz se algum de vocês, pode juntar todos vocês vão me influenciar em alguma coisa. Mas diz se quando eu prego aqui eu não influencio a vida de vocês, dentro da casa de vocês, no filho de vocês. Não são vocês que vão me influenciar. O chamado de Deus na minha vida não foi para ser influenciado, foi para influenciar. Ovelha não muda pastor, é pastor que muda a ovelha. Sempre foi assim. Então não tem como ser diferente. Então o que acontece? Não basta ter a boa intenção. Tem que saber como vai se conduzir. Teve um jovem que aqui, ele pegou uma mensagem específica. Depois que ele pegou essa mensagem específica do ministério, ele falou assim, eu vou levar essa mensagem para o meu pastor, vou
sentar com ele, vou conversar com ele e eu vou mudar a opinião do meu pastor. Eu falei assim, rapaz, você acha que conheceu a verdade? Não conhecia a verdade. Você acha que a tua igreja está na mentira? Está. Então, segue a verdade e larga a mentira. Não, eu vou influenciar meu pastor. Um jovem muito sábio, até certo ponto, lia muitos livros, pesquisava muito, havia um ministério na vida dele. Hoje, o pastor dele continua lá na mentira e no engano, e ele se encontra desviado. Uma pessoa que tinha ele vinha conversar comigo constantemente e eu via que Deus estava acrescentando coisas à vida dele, mas encasquetou na cabeça uma situação até que ficou fora dos projetos de Deus. Porque nesta obra, irmão, como vê o verso 4, tratemos de discernir juntos o que é certo, verdadeiro e aprender o que é bom. Mas isso aqui, o discernir, o certo, o verdadeiro, o bom, não depende só de nós, irmão. Não basta nós termos boas intenções, nós temos que receber de Deus um negócio chamado autorização. E temos que receber revelação. A obra nunca será feita no que eu penso ou no que eu acho. Ela sempre será feita na revelação que Deus der. O que eu prego hoje, será que eu conseguiria pregar isso sem revelação? Alguns por aí acham que sim. Com certeza, alguns. Esse cara é maluco, só fala besteira. Então tenta falar o que eu falo. As pessoas vão chegar à conclusão que nem besteira não se consegue falar da sua própria cabeça. Não desse tipo que eu falo. Nós precisamos, irmão. Deixa eu escrever uma coisa aqui, irmão. E daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, eu não posso esquecer. Tem coisas que entram assim na memória e a gente não pode deixar escapar, senão fica em falta a aula. Então, nós precisamos entender que como servos, eu preciso de autorização para falar. Ali está um mercenário. Tá, deixa o cara viver a vida dele. O dia que Deus me disser assim, sobe ao monte e diz, aquele é um mercenário, agora o negócio é comigo. Ninguém é mercenário porque eu acho que ele é mercenário. Ele é mercenário quando Deus disser que ele é mercenário. Já teve um jovem aqui nesse ministério, que uma vez foi fazer um trabalho em frente a uma grande igreja, e o pastor de lá tinha um baita de um carrão, mas um carrão de última geração mesmo. E eu soube que ele começou a discutir com o pastor por causa do carrão que o pastor tinha. Chamou o pastor de mercenário porque o pastor tinha um baita de um carrão. Eu não posso olhar para uma pessoa pelos bens que ela possui e dizer que ele é um mau caráter. Isso não é regra. É gente falando sem autorização. Essa pessoa hoje também já se encontra desviada. Sabe por quê? Porque eu desse púlpito nunca ensinei ninguém a chamar ninguém de mercenário por ver os bens de ninguém. Você não pode olhar para uma pessoa que tem uma bela casa de 2, 3 andares, que mora em mansão e dizer que aquele cara é um mercenário. Você não pode falar isso. Quem te autorizou a falar isso? Deus nos cobra, irmão. Primeiro Deus nos ensina. Depois que Ele nos ensina, Ele nos cobra. Se nós não tivermos aprendido a lição, Ele nos exclui. Porque a sua igreja é um centro de seleção. Tem que falar com autorização. Você só pode falar de alguma coisa quando você disser assim, é assim, aposto a vida. Tem alguém para me desafiar? Tem alguém para se levantar para me desafiar? Cadê o primeiro? Você vai ver que ninguém vai ousar te desafiar. E os que vão ousar vão baixar a sepultura. Então, autorização para falar. Não é apenas o que você acha. Esses homens olharam para Jó e disseram assim, você é um desgraçado. O que tu está reclamando, cara?
traduzindo, né? Que tu está reclamando? Para você estar passando por isso, não tem jeito, é porque você é o pior dos pecadores. Mas o que Deus falou? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Imagina dizer uma coisa dessa. Que ser humano, verso 7, pode se assemelhar a Jó, que bebe zombarias como água? Quem autorizou esse homem a dizer isso a respeito de Jó? Por quê? Por que ele disse isso? Quem sabe por que ele disse isso? Ele disse isso porque julgou pela aparência. Só que ele não devia estar falando da aparência de um homem. Ele devia estar discernindo o caráter desse homem. Se Jó não estivesse com aquelas chagas, se os seus rebanhos não tivessem sido tragados, ele não teria dito isso. Ele só disse isso porque Jó teve seus rebanhos tragados e estava ali coberto de enfermidade. Então, o que moveu as palavras daquele homem? A aparência degradante de Jó. É assim que Jesus nos ensinou a agir? Julgar alguém por aparência? Ele mesmo falou, eu não julgo por aparência, eu a ninguém julgo. Aliás, que Jesus falou assim, vocês julgam pela aparência, eu a ninguém julgo, disse o Senhor Jesus. Lembra da passagem do Evangelho? Então, delito grave. Primeiro, falando sem autorização. E tem mais, estão falando em nome de Deus. Mas tudo que esses homens estão falando é de um teor maravilhoso. Conceitos de verdade só se tornam um problema porque eles estão atribuindo isso à vida de Jó. Aí a casa caiu, não dava para sobreviver. E tem mais, eles estão julgando tudo por causa da aparência degradante em que Jó se encontra naquele momento. Quando Deus se manifesta no finalzinho desse livro, diz assim, vocês não falaram o que é reto a meu respeito. Mas se você observar as palavras destes homens que tentam falar em nome de Deus, eles falam com conteúdo literário fantástico de sabedoria e de verdade. Fala que o ímpio não prospera, fala que Deus castiga o ímpio, eles falam verdades, só que eles estão falando verdades com referência errada. Irmão, a coisa mais terrível, o que você deve mais ter pavor de fazer, é na hora de fazer uso da palavra. Se você jogar uma pedra em alguém, meu irmão, você vai lá, depois pega a pedra, vai lá, pede desculpa, paga um médico, um remédio pode corrigir. Mas tem palavras, meu irmão, que se encravam no ser humano como uma flecha de bronze, e para sair é uma dificuldade, e Deus cobra. Deus cobra. Eu já contei experiências aqui de como Deus cobra, né? Falei aqui da história de uma senhora que morreu, e eu sei que uma das causas dela ter morrido foi aquela questão que ela falou, porque eu senti de Deus na hora a situação. Ela fez uso de uma palavra que não lhe cabia, ela quis repreender uma irmã em Cristo, fazendo uso de uma autoridade que é dada exclusivamente ao pastor da igreja. Nenhum irmão tem autoridade para repreender ninguém. Se um irmão se levanta para repreender outro irmão, ele já não está se colocando como membro da igreja, ele está se colocando como pastor. Quem repreende ovelha é pastor. Ovelha não repreende ovelha. Você já viu ovelha repreender ovelha? Que rebanho é esse? Eu nunca vi esse negócio. Não, irmão, eu sou uma ovelha mais velha, sou mais gordo, eu tenho mais lã, então eu tenho direito de te repreender. E eu já vi, meu irmão, gente pagar caro, deixa eu dizer mais isso. Já vi, quando eu digo já vi, meu irmão, imagina uma pessoa que caminha quase 30 anos no Evangelho, já vi mesmo, eu já vi coisa incrível. Irmão, olha, eu sou mais velho que você, eu sou diácono, então eu tenho o direito de te repreender, olha, não faz isso, não faz aquilo. Eu ficava olhando assim, não, que diácono tem direito a repreender alguém? A igreja do Deus vivo, por acaso, virou quartel militar?
com títulos hierárquicos? Dentro da igreja só existe 2 títulos: pastor e ovelha. Dentro da igreja do Deus vivo só existe pastor e ovelha. O resto tudo é palhaçada, irmão. Pode-se dar nomes diferentes, mas a função é essa: pastor e ovelha. Se hoje não fosse pastor, se hoje fosse chamado presbítero, então tá bem, é o presbítero e ovelha. O líder, vamos resumir para ficar bem entendido, é o líder, a liderança e as ovelhas. É assim que funciona a Igreja do Deus Vivo. Essa escadinha que foi criada nas Assembleias de Deus, né? É o auxiliar 1, aqui tinha uma, tem uma ainda, né? Sobrevive ali, numa luta incrível, há 30 anos lá. Esse negócio de obreiro 1, obreiro 2, obreiro 3, aí passa a diácono. Depois de tantos anos como diácono, passa a presbítero. Tantos anos como presbítero, passa a pastor auxiliar de congregação. Aí vai não sei para onde, é título que não acaba mais. Meu irmão, a Igreja do Deus Vivo não é quartel. Se Deus olhar para você, te ver debaixo do carvalho e disser que, dentro dos termos dele, que ele foi com a tua cara, sabe o que ele vai te dizer? Vai nessa tua força, varão valoroso, que o Senhor é contigo. E acabou a história, meu irmão. Qual era o título de Josué? Mas foi para ele que Deus olhou e disse assim: Josué, meu servo Moisés está morto, levanta você agora. Eu? Levanta você, e tu introduzirás esse povo à terra prometida. A Bíblia diz que era Anás e Caifás sumo sacerdote, mas a palavra de Deus veio a quem? João Batista no deserto. O Senhor Jesus, quando veio exercer o seu ministério, quando ele foi procurar os seus obreiros, ele não foi procurá-los dentro da sinagoga. Ele não foi procurar por sacerdotes nem sumos sacerdotes. Ele não foi procurar pelos que tinham título. Ele passou nas margens da Galileia, do mar da Galileia, e olhou os seus irmãos André, Pedro, Tiago, jogando a rede. Falou assim: aqueles homens ali têm o título que eu quero. Pescadores, indoutos, iletrados, burros, são aqueles ali que eu quero. Ei, vocês aí, vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. A Igreja do Deus Vivo não tem títulos hierárquicos. Você não precisa de título nenhum, meu irmão. Se a unção repousar sobre você, quando tu abrires a boca, todo mundo vai dizer: glória a Deus nas alturas. Esse ministério não reconhece títulos. Quando eu olho para a congregação, eu digo assim: aqui eu tenho o número de pessoas que entram aqui, são o número de obreiros. Todos são servos do Deus vivo. E a qualquer momento, fora daquilo que eu imagino, Deus pode sacar um no meio da congregação e vai ser esse. E acabou a história. E há de quem ousar interferir nos projetos de Deus. É como se lançar no precipício com uma pedra amarrada no pescoço. Então, irmão, né? O que esses homens falam, e agora aqui o homem está falando especificamente, Jó bebe zombarias, é uma coisa absurda. Mas por quê? Porque ele está julgando pela aparência. Já bateu gente aqui nessa porta, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Já bateu gente aqui nessa porta? Queria falar com o pastor. Eu falei: pois não, irmão, pode falar. Não, eu queria falar com o pastor. Um pastor de sandália havaiana, bermuda e camiseta, isso não é pastor, não. Não, irmão, pode falar, sou eu. Aí o homem olhou assim, de cima a baixo para mim. Irmão, ele olhou de cima a baixo, virou as costas e foi embora. Não sei o que aquele homem queria até hoje.
Bateu ali naquele portãozinho. Não sei o que ele queria até hoje. Se eu tivesse atendido ele de terno, ele teria falado. Porque para ele, um pastor tem que usar terno. Aliás, que eu já ouvi numa determinada congregação aí. Homem de Deus se veste de terno e gravata. Por isso que eu digo que Jesus não era homem de Deus. Nem Pedro, imagina. Nem Paulo, nem ninguém. Agora, quer dizer, a Europa inventou, há poucos séculos atrás, a Europa inventou o terno, com as potentes máquinas de tear. Então quer dizer que antes do terno ser inventado, não existia homem de Deus. É ridículo. É que nem certidão de casamento. Antes de existirem os cartórios, então ninguém era casado, todo mundo era amaziado, em adultério, outros nomes que dão por aí, os nomes maravilhosos dos filósofos evangélicos. Então, irmão, cuidado com regra, cuidado com o que fala, né? Quanta gente sofrida, eu não aguento mais ouvir já isso, eu não aguento mais, tipo assim, é tanta gente, pastor, eu fui massacrada dentro da igreja. Gente lá que aparecia dentro da igreja toda decotada, mostrando, falaram isso para mim semana passada, mostrando as calcinhas com roupa transparente, só porque tinha uma certidão de casamento, o pastor dava todo o privilégio. E eu que sempre andei decentemente, com ordem, eu e meu marido, tenho 4 filhos, não, só porque eu não tenho uma certidão de casamento, eu sempre fui rejeitada. E eu disse assim, mas o teu dízimo era aceito, não era? Era, meu dízimo era aceito. Eu falei, é sempre a mesma história. Como é que eu reprovo a vida de alguém, mas aceito a oferta? Que papo é esse, meu irmão? Fala sério. Se a tua vida não serve, a tua oferta muito menos. Que negócio é esse? Isso é característica dos mercenários, dos ladrões engravatados atrás do púlpito. De Bíblia na mão, dizendo, Jesus, Jesus, enriquece os meus bolsos. O seminário hoje está bom, irmão. Está além do que pedimos ou pensamos. Então, cuidado, meu irmão, na hora de falar. Cuidado na hora de falar. Tá? Teve uma vez uma pessoa que chegou aqui, bateu naquela portinha, que não tínhamos essa construção ainda aqui, e ela bateu na porta. Pois não, irmão? Não, eu bati aqui na porta da igreja, eu queria falar com o pastor. Eu falei, você queria falar com o pastor? Você é de alguma igreja? Sou de alguma igreja? Na sua igreja tem pastor? Tem. Por que você não procurou o seu pastor? Não, porque não adianta, o que eu quero é um dinheiro para comprar um botijão de gás. Eu falei assim, e a sua igreja, seu pastor não é capaz de providenciar um dinheiro para comprar um botijão de gás para você? E não custava como agora não, tá, irmão? R$52, custava R$18 um botijão de gás. Aí, não, lá na igreja eles não dão nada a ninguém. Aí eu falei assim, tá, eu sou pastor da igreja. Aí eu fiz mais algumas perguntas, né, obviamente, porque senti um mover espiritual de fazer as perguntas. E aquela pessoa vestida a caráter, como se vê aí em alguns segmentos evangélicos. Comecei a conversar com a pessoa, depois que eu disse que eu era pastor, a pessoa começou a querer me doutrinar. Por quê? Porque é inadmissível um pastor de sandálias havaiana, bermuda e camiseta no meio da rua ou atendendo uma porta. Pastores não estão atendendo porta, pastores estão trancafiados nos seus gabinetes de terno, gravata, ar-condicionado, dando ordem para todo mundo. Irmão, me traz um copo d'água. Irmão, me prepara um suco. Ô, irmão, faz massagem nos meus pés. É assim que os pastores estão vivendo. A pessoa vem, necessitada, bater na porta, pedir um botijão de gás, depois começou a descascar em cima de mim. Eu falei assim, já vi por que está pedindo esmola na porta dos outros. Nem para pedir não tem humildade. Falei assim, minha irmã, me dá licença, mas eu não tenho dinheiro para te ajudar no botijão de gás não, dá licença. Bati a porta e entrei, meu irmão.
Se eu tivesse saído de terno e gravata, pastor, ia beijar minha mão e ajoelhar nos meus pés? Pastor, por favor, me ajuda, eu preciso de um botijão de gás. Mas por que eu saí de camiseta, enfim, sandálias havaianas, sem querer fazer propaganda, que eles não estão me pagando nada? Aí descascou em cima de mim. Falei, vai viver pedindo a vida inteira. Por quê? Porque não aprendeu a lição do Evangelho. O meu Deus disse para não julgar ninguém pela aparência. Essa gente vive dentro da igreja e não aprende a lição. Homem de Deus não é quem está com o corpo todo coberto, não. Homem de Deus é aquele que abre a boca e o Espírito Santo fala. Isso é que é homem de Deus, meu irmão. Homem de Deus pode até andar nu. Qual foi o profeta que andou nu? Isaías deixou de ser homem de Deus. E tem mais, Deus mandou ele andar nu. Julga Isaías nu, que eu quero ver. Diz que ele errou. Muita gente na época que o viu nu, descascou em cima dele, chamou ele de tudo que foi nome que tinha. E cada um que falou da nudez de Isaías foi baixando a sepultura. Não julgue pela aparência. Cuidado com as suas palavras, meu irmão. Se eu estou mentindo, irmão, levanta e vai embora. Mas se eu estou falando a verdade, guarda nas tábuas do teu coração. Não julga. Não julga. Não trata a minha esposa costuma usar essa expressão, né? Internado. Internado é o cara que anda de terno. Dicionário mineiro. Não julga um internado, irmão, melhor do que tu julga o mendigo. O camarada que mora debaixo do viaduto não é pior do que quem mora na cobertura lá na Zona Sul, não. Muitos que estão hoje debaixo do viaduto, se tivesse tido alguma oportunidadezinha, meu irmão, teria se transformado num tição tirado do fogo. Eu era um pobre coitado. Jesus me deu uma oportunidade. Hoje, o mundo tem que me ouvir, querendo ou não, porque Deus fez uma obra inacreditável. Levantou uma geração que não está medindo esforço. Compra duplicador, multiplica CD, multiplica DVD, manda nas gráficas fazer cartão, distribui a voz da restauração para o mundo inteiro. E eles são obrigados a me ouvir. Eu nasci no dia 15. Você sabe o que significa o dia 15? O 15 significa que Deus levantará algo, é o absoluto, o número 1, e o 5, o livre-arbítrio, significa que Deus vai trazer um mover que vai obrigar o mundo a ouvir, para ter a chance de ter o seu livre-arbítrio e Deus poder julgá-los livremente. O mundo vai ter que me ouvir. Não é à toa que a internet está aí, a todo vapor no século 21. Engraçado que século 21 tem 14 letras, né? Não é coincidência, não. Vamos voltar aqui então, irmão. Guarda esse primeiro detalhe, nem conseguimos sair do primeiro detalhe, graças a Deus. Vamos ao verso 20. Diz assim: eles em um instante morrem, à meia-noite todos os povos sofrem grande abalo e passam. Os poderosos da terra são retirados sem a intervenção de mãos humanas. O que você viu aqui? Olha que interessante. Esse homem continua falando, e como eu te falei, eles falam, esses amigos de Jó, falam verdades. Só que quando eles usam a parte acusadora, eles dirigem isso a Jó. Aí desmonta os seus castelos. Eles em um instante morrem, né? Está falando dos ímpios.
em um instante morrem. À meia-noite, todos os povos sofrem grande abalo. Meia-noite é o reinado do anticristo. E passam, como nós já vimos a situação. Os poderosos da terra são retirados sem a intervenção de mãos humanas. Isso aqui é aquela cena do final. Você vê que isso aqui é profético. Aí, no verso 21, porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um de seus passos. Você vê que são palavras poderosas. Não há escuridão nem densas trevas onde os que praticam o mal possam tentar se esconder. Você vê que esse Eliú, ele tem um conteúdo de verdade poderoso. Ele não está falando mentira nenhuma. A questão é que ele se torna um acusador de Jó, e aí, no final das contas, ele acaba sendo repreendido. Bom, no verso 33, diz: quanto a ti, deverias Deus recompensá-lo quando não confessas a tua culpa? É o homem falando para Jó. Portanto, és tu que tens de fazer a melhor escolha, e não eu. Agora, pois, fala o que estás pensando. Os homens de bom senso e sabedoria que me ouvem me dizem: Jó não sabe o que diz, não há mais sabedoria em suas palavras. Sim, Jó precisa sofrer sua prova até o fim, por causa do seu modo ímpio de responder às circunstâncias. Ora, ao seu pecado ele ainda acrescenta a revolta, faz gestos de desprezo como bater palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Jó não multiplicou palavra nenhuma contra Deus. Jó multiplicou os seus argumentos em busca de resposta. Mas Jó nunca dirigiu nenhuma palavra contra Deus, de modo que pecasse contra Deus. Então, eis a situação. São acusações e mais acusações, e todas elas erradas. Irmão, Deus não nos chamou como acusadores. Acusador é título que pertence a quem? Ao diabo. Ele tem títulos de adversário, ele tem título de acusador, ele tem outros títulos aí que batizaram ele mundo afora. Então, acusador não é o nosso título. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Estamos aqui para falar a verdade que Deus nos manda falar. É muito diferente de acusar. Revelar a verdade e mostrar a alguém os seus erros é algo que Deus usa o homem que ele bem quiser. Usou os seus profetas para falar tantas milhares de coisas na nação de Israel, para reis, para escrivãos, para um monte de gente em Israel. Deus usou Jeremias ali de uma maneira tremenda. Jeremias não está acusando ninguém. Jeremias está falando aquilo que Deus o mandou falar. Acusação é o que você faz quando não tem autorização para falar. Se torna uma acusação. E ao invés de você, como esses amigos de Jó, receber alguma recompensa por estar falando uma verdade, ao invés de receber recompensa, você não vai receber recompensa, porque você está falando uma tal verdade sem autorização. Está havendo um referencial errado na sua vida. Não é porque eu vejo alguém em erro que eu tenho autoridade para falar do erro dessa pessoa, da vida dessa pessoa. Mas quando Deus me diz, vai e fala, aí eu tenho autorização para falar aquilo que Ele me mandou falar, como Ele falou para Jeremias. Aonde quer que eu te enviar, tu irás, e o que quer que eu te mandar falar, tu falarás. Então, Deus nos envia aonde Ele quer e nos ordena falar
o que ele bem quer. Temos que tomar muito cuidado com a questão do que falamos. E tem mais. A quem falamos? A quem falamos também é fundamental. Já vivemos situações de Deus mostrar erros, pessoas vivendo em erros. E eu, na minha mente, na minha consciência, sabendo o caminho certo que a pessoa deveria trilhar, etc, etc. Mas Deus nunca me autorizou a falar nada. Nunca senti esta paz de espírito, nunca senti essa liberdade. Então isso não é problema meu. Se a pessoa vai morrer e ir para o inferno, não é problema meu. Quem sabe a realidade não vai nem ser essa. Deus não quer que eu fale nada, mas está preparando uma situação e outro falará. Teve um caso aqui do pai de um irmão aqui desse ministério. Não era crente, era católico. Adoeceu, o pai desse irmão adoeceu, e quando ele veio me pedir para ir visitar o pai dele no hospital, foi como que o Espírito Santo deixasse claro: vai, uma vez só. E lá fomos, e Deus operou e revelou coisas, e nós passamos, falamos, e o homem simplesmente foi ignorando tudo. E depois ele veio várias vezes conversar, e eu via claramente que ele queria que eu voltasse lá. E eu nunca mais voltei lá. E o pai dele baixou a sepultura, eu nunca mais pisei lá. Porque nós temos que ir aonde Deus manda, na hora que Deus manda, e falar o que Deus manda. Não é a minha presença que opera nada, é a vontade de Deus. Se eu estiver num lugar onde Deus não quer que eu esteja, ao invés de Ele me conceder a graça e operar algo que vai glorificar o seu nome, simplesmente Ele me ignora. E diz para Elias, como disse para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Volta para o teu caminho. Se Deus disse para Elias: Elias, o que fazes aqui, volta para o teu caminho, significa que Deus não mandou Elias para lá. De alguma maneira eu sou forçado a entender isso. E se Deus diz para ele: volta para o teu caminho, eu posso entender que ele estava fora do caminho dele? Literalmente eu posso entender isso, salvo se Deus me der outro entendimento. Então, o que aconteceu? Lá no pai desse irmão que estava internado no hospital, um problema de um câncer raro, Deus levantou vários homens de fora, vários cristãos que foram até o leito daquele homem e deram palavras, falaram coisas, entregaram revelações, e eu fiquei sabendo de tudo. Falei: olha aí, não era para eu ir realmente, Deus ia levantar outros. Então, meu irmão, guarda isso, sabe para quê? Para você não se sentir obrigado a carregar o peso do mundo. Você é obrigado a carregar o peso que Deus te deu para carregar, não do mundo. Você não tem que carregar o peso do mundo, você não vai conseguir mesmo. A Bíblia diz que Deus repartiu a cada um. Não jogou todo o peso em cima de um. Ele repartiu. Repartiu, tornou leve. Às vezes tem pessoas aí trabalhando nas igrejas que o fardo é tão pesado que eu digo: esse cara vai infartar. O que Deus fez com Moisés? O sogro dele falou assim: Moisés, o que tu está fazendo com esse povo? Você está sacrificando o povo e está sacrificando você. Como é que você pode julgar esse povo de 8 da manhã às 5 da tarde? Você não vai aguentar, homem, você vai morrer. Moisés foi orar, o que Deus falou? Moisés, ouve a voz do teu sogro. Tu está carregando tudo nas costas. Deus deu sabedoria ali, repartiu, fez Moisés orar, deu sinais, mostrou que o Espírito estava sobre cada um. Agora, Moisés sozinho carregar um povo de 650 mil pessoas? Como que um pastor consegue pastorear 650 mil pessoas? Tem que haver algo, né? Hoje nós temos mensagens lá na internet, o Espírito Santo usa aquelas mensagens,
pessoas que nunca falaram comigo, e nem precisa, porque Deus usa as mensagens que estão na internet. Agora, como que eu posso lidar pessoalmente com, se fosse o caso, com 1000 pessoas? Imagina, vamos montar um gabinete para atender 1000 pessoas? Se em um dia 100 pessoas quiserem falar comigo, você acha que eu tenho cabeça, meu irmão, para ouvir 100 pessoas? Eu posso ouvir de bom grado as primeiras 10. Depois o estresse mental já acabou comigo. Eu preciso descansar. Se eu ouvir depois, vai ser só mecanicamente. Vou nem estar mais assimilando o que as pessoas estão falando. As pessoas vão estar falando sozinhas. Não é uma questão do meu querer ou não. É uma questão da minha capacidade. Eu tenho limites como seres humanos. É assim que funciona. Mas tem gente que não entende isso. Mas tudo bem, fazer o quê? Né? Então, qual foi o último verso que nós lemos? Repete. 37. Né? Seu pecado, ele acrescenta a revolta, faz gestos de desprezos, multiplica suas palavras contra Deus. Não é a realidade.